você tem investimento, né, na previdência privada junto ao seu banco, VGBL, V de vida, fica atento a esse vídeo que eu vou te mostrar que isso pode ser levado tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas você tem que entender que a maioria das vezes você é levado a fazer esse investimento e na hora da declaração do imposto de renda você percebe que talvez esse investimento não foi tão bom assim. Então já vou convidar você a se inscrever nesse canal e para que me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu vou trazer dois lados, né? Os dois lados de uma moeda do VGBL, Previdência Privada, tá? E para isso eu já vou contar aqui uma história para você de uma cliente que chegou na época da declaração do imposto de renda e trouxe todos os elementos para fazer a declaração do imposto de renda dela. Na verdade, tinha recebido uma ação e acabou trazendo tudo, precisa levar a ser informado, todos os rendimentos recebidos. Na verdade, ela tem 2 rendimentos de pensão por causa do falecimento do marido dela. E aí também ela tem um rendimento que foi oriundo de uma aplicação na Previdência Privada VGBL. Mas eu estou trazendo esse caso da Maria por quê? Porque ela chegou aqui e trouxe todos os informes. E quando a gente simulou aqui a declaração dela, o que aconteceu? Ela tem um rendimento de pensão do INSS, ela tem um rendimento de pensão da Fundação CESP, e aí, quando chegou aqui, tinha mais uma informação ainda, mais um informe de rendimentos relacionado ao plano de previdência, o VGBL, né? Com um imposto altíssimo retido na fonte, porque ela fez uma aplicação nesse investimento e acabou, na hora do resgate, acabou pagando imposto que ficou retido na fonte. Isso daí tem 2 problemas, né? O primeiro é que, na hora de resgatar, também há o imposto retido na fonte e você tem que levar como rendimento tributável na sua declaração. E aí você soma com os outros 2 rendimentos de aposentadoria, o que faz com que seus rendimentos tributáveis fiquem muito altos e gere mais imposto a pagar. Além dos impostos que você paga sobre pensão, aposentadoria, né, ou outros rendimentos, você acaba pagando mais imposto por causa da previdência privada. E o que tem acontecido normalmente? Eu vou falar que a maioria dos clientes que entram aqui no escritório são clientes que receberam ações judiciais e recebem valores substanciais. E logicamente que quando esse dinheiro entra no banco, qual é a primeira coisa que o gerente desse cliente faz? Olha, tem um investimento ótimo para você. Coloca aqui no VGBL, na Previdência Privada. E os bancos têm feito muito isso. Mas é aí que está o maior erro de todos os contribuintes e aí que está o maior engodo, né, por parte dos bancos, né, que eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer. Eles estão preocupados apenas com as metas, né, os casos, os gerentes, quem quer que seja, e com a arrecadação, porque os próprios gerentes acabam recebendo parte, né, de 1% a 5% desse valor que você investe. Mas eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer. A primeira coisa que ele deveria indagar você é se você faz a declaração simplificada ou se você faz a completa. Porque se você faz a simplificada, talvez seja uma boa ideia fazer um investimento desse. Pensando em algumas outras possibilidades, por exemplo, como uma aposentadoria mesmo, se você não tem uma aposentadoria, pensando, né, como um investimento num longo prazo, lembrando que depende da tabela que você escolhe, se é regressiva ou progressiva, e aí dependendo disso, né, o imposto tem algumas alíquotas que ficam diferenciadas, mas aí eu nem vou entrar nesse mérito. E aí a outra questão é que deveria perguntar, mas se você faz uma declaração completa, você tem outros rendimentos ao qual você sofre retenção do imposto de renda, né? A terceira pergunta, na sua declaração, normalmente você paga mais imposto de renda? Porque se essas 2 respostas forem sim, ele nunca poderia te oferecer uma previdência privada VGBL. Por quê? Principalmente, e a terceira pergunta ainda, que eu até já ia me esquecendo, se você pretende resgatar esse valor num prazo curto. Então, se você respondeu, né, nas 2 primeiras perguntas que você sofre retenção do imposto de renda e que você também, nessa terceira pergunta, você pretende resgatar esse dinheiro rápido para alguma utilização,
não faz o menor sentido você fazer esse investimento. Esse investimento, quem vai ganhar com ele é somente o banco e a Receita Federal. Por quê? Na hora de você fazer a aplicação, tudo bem, não tem problema nenhum, mas na hora que você precisar fazer o resgate, como o caso da Dona Maria aqui, que fez o resgate, ela teve uma retenção de 28 mil na hora de resgatar, e aí uma declaração do imposto de renda que ela pagava todo ano em torno de 2, 3 mil reais, gerou um imposto a pagar de 32 mil reais. Por quê? Por causa da somatória da Previdência Privada VGBL, por causa do resgate que ela fez. Quando ela fez esse resgate, houve retenção do imposto. Isso daí faz com que isso gere um rendimento tributável e um imposto. Você soma, e no caso dela, somou com 2 pensões que sofrem retenção do imposto de renda. Então ela passou de 2 mil reais para 32 mil reais aproximadamente na declaração do imposto de renda, fora os 28 mil que ficou retido na hora que ela fez o resgate, ou seja, 58 mil de imposto de renda retido indevidamente mesmo, porque o gerente não deveria ter oferecido esse investimento para você sem ter questionado você sobre isso, né? E aí também, quer dizer, na declaração você acabou sendo penalizada por culpa do gerente que não fez o que ele deveria ter feito, tá? Então, assim, para evitar, né, esse tipo de situação, como o caso da Dona Maria de Lourdes, que veio aqui, sofreu, né, saiu de um imposto de 2 mil para 30 e poucos mil reais, 32 mil quase na declaração, além dos 28 retido na fonte, né, do VGBL ofertado para ela. E detalhe, a gerente do banco falou para ela que, segundo ela falou, e que é uma pessoa simples, que a gerente do banco falou, não, fique tranquilo, porque sobre esse investimento não tem imposto de renda. Aliás, talvez muitos de vocês que tenham sofrido esse tipo de situação, até pela inércia do banco, né, por não ter perguntado, né, por não ter tomado, né, essas precauções e ter inquirido vocês, ter tirado essas dúvidas em relação a vocês quanto às suas aposentadorias, pensões ou outros rendimentos de trabalho, né? Talvez até pode se pensar em alguma coisa assim, né, de uma ação contra um banco, talvez, né? E aí eu vou até buscar esse assunto para a gente trazer num próximo vídeo aqui. E também quero falar de um outro lado, que também tem um lado benéfico, né? Às vezes, se você tem esse tipo de previdência, já fez, e talvez, né, está na iminência de acontecer o que aconteceu com a Dona Maria de Lourdes aqui, eu tenho uma dica para você. Mas antes disso, já vou pedir para você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Já dê o seu like e compartilhe com mais pessoas, porque muita gente, e isso é muito mesmo que eu estou falando, muita gente está aplicando no VGBL, Previdência Privada, junto aos bancos, tá? Porque é só aí que os bancos aí, eles cumprem metas, né? E aí essas metas são atingidas com a venda desse tipo de produto, né? Então fique atento você. Mas eu quero falar do outro lado, se você já fez, né, como a Dona Maria, investiu sem saber que você tem outros rendimentos e que se somar tudo isso vai gerar um problema sério para você, eu quero falar para você que talvez seja aposentado, pensionista e seja portador de uma doença grave. Se você for portador de uma doença grave, aposentado e pensionista, essa previdência privada, inclusive todas as previdências, tanto complementares, oficiais, como as privadas, e aí nas privadas eu vou falar do PGBL, P de pato, né? Então essa daí você já consegue também obter a isenção do imposto de renda na fonte, mas o VGBL, que é esse que a gente está falando nesse vídeo aqui, os gerentes de bancos não aceitam a isenção por doença, né? Então aí talvez seja um caminho interessante para você começar a pensar, porque se você é aposentado, pensionista, portador de doença grave, né, daquelas previstas no rol das doenças, né, constantes da lei, né, você pode conseguir a isenção do imposto de renda, nesse caso do VGBL. Você pode... E por que isso que eu estou falando? Porque o STJ já tem uma decisão, já tem algumas decisões, né, que ele fala que não interessa se é P de pato, V de vida, né, PGBL ou VGBL, né? Tratando-se de previdência privada, isso daí é só uma mera formalidade quanto a
ao momento do resgate, quanto ao momento da retenção do imposto e a forma de retenção do imposto. Mas ambos são previdências privadas, né, na visão do STJ. E por ser previdência privada, né, tem direito à isenção por ser uma previdência privada. Então você pode até entrar com uma medida judicial buscando uma liminar, inclusive antes de você resgatar o valor, para que não haja a retenção sobre esse infeliz produto, né, que o gerente tenha te vendido, mas nessas situações. Porque às vezes esse produto também pode ser bom, mas se você não tem uma aposentadoria, está querendo uma aposentadoria, então você vai fazer um investimento a longo prazo, lembrando, longo prazo mesmo, que quanto mais longo prazo, menos imposto paga, isso dependendo da tabela que você escolhe, se é regressiva ou progressiva. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento. Lembrando, Dona Maria de Lourdes pagou imposto na hora de resgatar, aí pagou mais imposto ainda na hora de declarar, porque não foi tomado cuidado por parte do banco, né, ao questioná-la se ela já tinha outros rendimentos que haviam retenção do imposto de renda, né, e se ela pagava imposto de renda na declaração e também se ela ia utilizar esse dinheiro rápido. Agora, se você já sofreu tudo isso, né, e ainda não resgatou, você tem uma medida, uma possibilidade se você for um aposentado pensionista portador de doença. E se você não for, começa a buscar esse tipo de informação, procure talvez um advogado na área, né, nessa área bancária, área do consumidor, para identificar. Eu vou até trazer, vou buscar essa informação e vou trazer aqui para você, para ver se é possível, de repente, você também tomar alguma medida, né? Por quê? Porque não é só pegar o seu dinheiro e fazer o que eles bem acham, eles deviam servir, eles estão servindo, eles estão ganhando para trabalhar com o seu dinheiro. Então, que eles façam o serviço da melhor forma e da forma que possa lhe beneficiar. Não, né, tirar os benefícios, quer dizer, então, se você pensar que você aplicou, como o gerente falou, nesse investimento, quer dizer, você perdeu. No caso da Dona Maria, ela aplicou um valor legal, mas ela não, o que ela recebeu não supre o que ela teve que pagar de imposto de renda na fonte, somado ao imposto de renda na declaração. Então já fica a dica aí para você, quando o gerente de um banco for lhe oferecer um plano de previdência privada VGBL, V de vida, né? Fique atento, se você tem mais de um rendimento, se nesses rendimentos você já sofre retenção do imposto de renda, pode ser rendimento de trabalho também, tá? Se você tem já rendimento de trabalho e principalmente se você tiver rendimentos de aposentadoria e nesses rendimentos você sofrer a retenção do imposto de renda e se na declaração do imposto de renda também você já paga mais imposto, esse produto é o pior produto que o gerente do banco pode lhe oferecer. Aliás, pode não ser o pior. Aliás, pensando bem, é o pior. Nem o título de capitalização é pior do que esse produto aí. Embora o título de capitalização não seja nada, né? Não seja um investimento em si. Mas aí fica essa dica para você. Espero que tenha gostado e compartilhe com mais pessoas para que possam saber, né? Para que possam não perder mais dinheiro, né? De fato, se for investir naquilo que vai trazer retorno e não naquilo que vai fazer você tirar mais dinheiro do seu bolso. Um abraço e até o próximo vídeo.